A Denise falava sobre a retomada da economia e a retomada é importante também e depende muito da infraestrutura. O TCU aprovou a concessão das rodovias Dutra e Rio Santos e o governo espera investimentos de 14 bilhões de reais da iniciativa privada. E para falar sobre esse e outros planos do governo, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, do Jornal da Manhã. Estamos todos na torcida pela Rebeca agora aí, que está disputando a final, né, a medalha de ouro lá em Tóquio. É verdade. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações, ministro. Ministro, a gente ouviu aí a questão da retomada da economia e eu pergunto em relação à concessão das rodovias. Muitas já são concessionadas, como a gente costuma dizer, mas agora é o período de renovação dessas concessões. Eu pergunto do ponto de vista da infraestrutura e também do consumidor, o que essa renovação vai significar? Olha, nós vamos ter novos leilões. Esses novos leilões vão trazer muito mais investimento com uma redução de tarifa. Então, o TCU ontem, por exemplo, aprovou a nova licitação da rodovia Presidente Dutra, ligação do Rio de Janeiro para São Paulo, ou seja, as duas principais cidades do Brasil. Nessa concessão, nós teremos aí 15 bilhões de investimentos. Se a gente somar investimento mais manutenção, a gente está falando de quase 26 bilhões. E com uma redução de tarifa que vai chegar a 35%. Então, a gente vai ter o usuário que sai do Rio de Janeiro e chega a São Paulo pagando 35% menos de tarifa para ter uma série de benefícios, como a iluminação de LED na rodovia inteira, uma quantidade muito grande de faixas adicionais, terceira faixa, quarta faixa, uma nova descida da Serra das Araras, uma série de vias marginais. Então, implementos, equipamentos que vão contribuir para a diminuição do tempo de viagem, para a diminuição do número de acidentes, para a diminuição do roubo de cargas. E, além disso, nós agregamos nessa concessão a Rio Santos. Então, nós teremos a duplicação até Angra dos Reis, novos túneis, uma rodovia melhor mantida e também a adequação de capacidade até Ubatuba. Ministro, na sequência, a pergunta de Amanda Klein, os nossos comentaristas também participando dessa entrevista. Amanda. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Ministro, qual a expectativa de implementação desse cronograma, até que todas essas melhorias e obras sejam feitas? Olha, a gente sempre estabelece que essas melhorias devem acontecer do 3º ao 7º ano, do 3º ao 8º, 3º ao 9º, dependendo do caso. E aí alguém pode perguntar, mas por que do 3º e não imediatamente do 1º? Quando a concessionária assume, imediatamente ela faz os serviços iniciais. Então, ela faz a recuperação da rodovia, da sinalização, de todo o sistema rodoviário. Agora, os investimentos de maior porte, eles necessitam de aprovação de projeto, eles necessitam de licenças ambientais. Imagina tirar a licença ambiental para a nova descida da Serra das Araras. Então, isso leva um determinado tempo. E mais importante, a obtenção do FUND. Então, uma operação dessa de FUND de grande porte, a gente está falando aí de 15 bilhões de investimento, leva um tempo para ser obtido no mercado. Uma operação de crédito dessa, às vezes, pode levar 8 meses, 10 meses, um ano e pouco. Né? A mesma coisa um processo de emissão de debêntures. Então, esse tempo de emissão para a obtenção do FUND é muito importante. Então, a gente não comprime ou não coloca essa carga mais pesada de investimento logo no 1º ou no 2º ano da concessão, para fazer com que realmente o concessionário se ajuste, já tenha algum caixa e aí a gente tenha um investimento que comece e termine dentro do prazo que foi estipulado. Ministro Tarcísio, na sequência, a pergunta de José Carlos Bernardi. Ministro, bom dia. A gente não vê muitas obras da sua pasta aqui no estado de São Paulo. E essa concessão, renovação de concessão ou nova licitação para inclusive melhorias e consideráveis melhorias na Dutra, seria uma avenida aberta do senhor, que é carioca, para São Paulo? Veja, São Paulo tem uma característica que é um estado muito rico, né, que tem uma infraestrutura já de excelente nível e que está, em sua grande maioria, já concedido para iniciativa privada. Mas nós temos intervenções muito importantes acontecendo. Por exemplo, pouca gente sabe, mas nós fizemos a renovação antecipada do contrato da Malha Paulista. Essa renovação antecipada está gerando 6 bilhões de reais de investimento em 5 anos. Esse ano estão sendo investidos lá 1,2 bi.
E obras muito importantes na ferrovia, nós teremos contornos ferroviários, duplicação. O trecho de Tirapina até Santos vai estar todo duplicado, vamos ter uma série de pátios de manobra, enfim, intervenções que vão fazer com que a capacidade da ferrovia dobre. A gente vai sair de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas. Nós estamos fazendo mais de 3 bilhões de obras hoje no Porto de Santos, um porto que estava movimentando 130 milhões de toneladas, que esse ano deve bater perto de 170 e chegará às 240 milhões de toneladas. Nós já estamos com a concessão, a nova concessão de Viracopos desenhada e deverá ir para consulta pública no segundo semestre, agora no mês de agosto. A mesma coisa acontece com a concessão do aeroporto de Congonhas, que também virá agora no mês de agosto. Estamos fazendo a obra lá agora do IMAS, na extensão de pista de Congonhas, estamos fazendo a travessia de São José do Rio Preto e realmente nessa faixa de Dutra, nós vamos fazer investimentos importantes. Só na chegada em Guarulhos, por exemplo, onde nós vamos ter a primeira experiência brasileira com Free Flow, nós teremos 1,2 bi de investimentos. Então, uma série de intervenções ali estão previstas e dessa forma, a gente vai trabalhando em São Paulo. Estamos muito obstinados a obter, por exemplo, recursos para começar o derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava, que se mostrou essencial para que a gente possa manter a navegação em situações de crise hídrica como que nós enfrentamos esse ano. Agora a sua pergunta, Cristina Grêmio. Bom dia, ministro. Prazer falar com o senhor. Eu queria mudar de assunto e falar de ferrovias. A gente recebeu notícia aí recentemente que o governo está elaborando uma MP para tentar caminhar mais rápido a aprovação do marco legal das ferrovias no Congresso. Em que pé está a elaboração dessa MP? Ela é realmente necessária? E aproveito para emendar uma outra pergunta aqui, que tem a ver com essa também. A chegada de Ciro Nogueira ao governo com essa clara missão de melhorar a articulação política pode ajudar o governo na articulação para a aprovação do marco legal das ferrovias? Porque ele é importante, né? A gente está vendo alguns estados aprovarem aí marcos estaduais e eu sei que existe a preocupação de interligar as ferrovias estaduais a uma rede federal. Exatamente, você foi na mosca, precisa agora. Pelo seguinte, por que a MP é importante? Porque a gente está há 2 anos e meio discutindo o marco de ferrovias no Senado e nós não conseguimos sair do lugar, não conseguimos avançar. E a gente começa a ver as iniciativas estaduais de estabelecerem seus marcos ferroviários. Até certo ponto um pouco questionável, porque a Constituição atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte. Mas a gente vê essas iniciativas com bons olhos, porque no final das contas podem gerar uma série de ramais estaduais que são interessantes para os estados e do ponto de vista de interconexão com a malha federal. Agora, se tornou muito importante e urgente que a gente tenha o marco federal, para que a gente possa... E observe, há quantos anos a gente não tem um marco ferroviário estabelecido? Nós temos um decreto apenas de 96 que é muito frágil. E o que a gente está tentando com esse marco é retomar uma situação que nós já vivemos na segunda metade do século XIX, no início do século XX, que proporcionou o grande boom ferroviário que nós experimentamos de 1854 a 1913, que é a possibilidade de fazer ferrovia autorizada, ou seja, a partir do momento que um privado topa correr o risco, tomar o risco de engenharia, tem no seu plano de negócio o interesse de fazer um ramal ferroviário, ele possa fazer isso. E é fundamental que a gente tenha um marco federal para promover a articulação da rede de transporte, senão a gente pode ter uma rede completamente desarticulada e trechos estaduais que não vão conversar com os trechos federais. E eu acredito que a chegada do senador Ciro na Casa Civil, pelo peso político, né, pela história política, realmente é um fator que, e até por ser do Senado, é um fator que vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para que a gente tenha êxito aí nessa caminhada. Ministro, a pasta sob sua gestão já entregou 143 obras, mas ainda assim é criticada por concluir projetos de gestões anteriores. Primeiramente, gostaria de saber a avaliação do senhor sobre essa crítica, mas principalmente quais são as prioridades da pasta até as eleições de 2022, os estados que mais serão beneficiados, já que o Brasil, um grande produtor de grãos, precisa de boas pistas para fazer esse escoamento de grãos e ter a menor perda possível nesse trajeto. Olha, primeiro, cada crítica dessa que a gente conclui obras de gestões anteriores, para mim é um elogio, né? Porque imagina se a gente chegasse no Ministério e pegasse todo o elenco de obras que nós encontramos e, não, isso aqui não fomos nós que começamos, vamos deixar isso aqui para lá.
e vamos começar as nossas, porque a gente precisa ter o nosso carimbo. Aí a gente não conclui as nossas e alguém pensa a mesma coisa e a gente vai ficando com aquela situação que o Brasil chegou de ter 14 mil obras de diversas pastas inacabadas. Uma obra inacabada não gera taxa de retorno, não gera retorno social, o usuário não percebe por que aquela obra está daquele jeito, o pagador de impostos não sabe por que está pagando seu imposto. A gente fica com aqueles monumentos ao descaso. Então, nós completamos obras de 47 anos, nós completamos obras que estavam paradas há 20, há 15, há 11. Amanhã eu estarei no Rio de Janeiro visitando o Arco Metropolitano do Rio, que é uma obra também que estava inacabada, que é a duplicação do trecho de Manilha para Santa Guilhermina. E como a gente tem lá esqueletos de obra, o usuário é obrigado a reduzir velocidade numa região que tem problemas de segurança, as pessoas são assaltadas. Então, como é que eu não vou acabar uma obra que o outro governo começou? A gente tem que encarar a infraestrutura como uma questão de Estado. E esse é o grande mérito do presidente Bolsonaro, que não descontinuou nenhum projeto. Continuou, encarou realmente a infraestrutura como uma questão de Estado, manteve equipes que estavam engajadas em projetos em outros governos, manteve o portfólio de projetos, porque realmente a infraestrutura se pensa a longo prazo. A gente desenha alguma coisa na prancheta e vai realizar, às vezes, vai começar 2, 3 anos depois. O projeto que o TCU aprovou agora, nós estamos trabalhando desde 2019. Então, são 2 anos e meio para conseguir chegar num leilão e mais 3 anos para iniciar investimento. Quando a gente fala em Ferrogrão, a gente está pensando 10 anos na frente. E tudo que nós estamos fazendo é para ter uma matriz de transportes muito mais equilibrada daqui a 15 anos. Então, a descontinuidade é o principal risco da política pública. E em todos os estados nós temos obras relevantes. Por exemplo, nós temos que recuperar a malha rodoviária do Maranhão, a malha rodoviária de Minas Gerais, do Ceará, diria do Acre. São estados que estão com criticidade em termos de manutenção. Estamos bolando aqui um programa de manutenção funcional para essas rodovias. Nós temos obras muito importantes do ponto de vista logístico, do ponto de vista de indução ao crescimento, do ponto de vista social, em todas as unidades da federação. Por exemplo, a interligação de Porto Velho para Manaus, que é a pavimentação da BR-319, a ponte de Xambioá, na BR-153, o anel de Fortaleza, a 030, que vai ligar uma região que produz grãos na Bahia, né, de Carinhanha até Cocos, e com isso a gente vai ter uma ligação rodoviária até o terminal da Ferrovia de Integração Oeste e Leste, que nós contratamos, a 470, que é a rodovia mais importante do ponto de vista de produção no estado de Santa Catarina. Então, assim, a 116 Rio Grande do Sul, que liga ao Porto de Rio Grande, cada estado tem a sua obra relevante e nessa nós estamos extremamente focados. Ministro, temos 1 minuto para encerrar a nossa entrevista. A Jovem Pan vem apoiando as reformas, a necessidade das reformas. O senhor falou aí sobre o pagador de imposto. O que a reforma tributária pode ajudar no barateamento de obras aqui no Brasil? Primeiramente, eu entendo que a reforma tributária tem que trazer simplificação e redução da carga tributária. Se ela traz redução da carga tributária, se a gente conseguir desenhar e aprovar isso no Congresso, no final das contas, nós vamos ter dinheiro para investimento. Uma redução, por exemplo, do imposto de renda hoje é fundamental para que haja mais investimento. Havendo mais investimento, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, mais emprego, nós vamos ter mais crescimento e a gente entra, então, no círculo virtuoso. Então, uma boa reforma tributária é um dos fatores que vai concorrer com o aumento de produtividade da nossa economia, que é o grande desafio econômico. Crescer em termos de produtividade significa se libertar da armadilha do baixo crescimento. Sem dúvida. Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes, espectadores da Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, um bom dia a todos, ouvintes da Jovem Pan.